E aí, caros nerds, tudo na boa? Aqui tudo tranquilo. Eu sou Alberto Carlos do canal Nerdloft e esse é o primeiro vídeo do canal, espero que vocês gostem. E se gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e subscreve. E ao subscrever, ative o sininho para o YouTube, vai saber de se inscrever mais vídeos nesse canal. E sem mais delongas, partiu pro... E nesse vídeo vamos falar sobre o Wolverine. Obviamente todos nós sabemos quem é o Wolverine. E para quem não sabe, o Wolverine é um anti-herói da Marvel que faz parte dos X-Men. Aquele que é bom não faz, mas o que faz não é nada bonito. E nesse vídeo vamos para a sua criação, o seu historial. E esse é o 10 fatos interessantes sobre o Wolverine. E essas são as minhas garras. Papelante. Sem mais delongas, partiu pro vídeo. Número 1. Wolverine como vilão. A sua primeira aparição foi na edição 180 das HQs do Incrível Hulk, na qual o Hulk enfrentava um dos seus inimigos, o Wendigo. A luta aconteceu no Canadá, e então o governo canadense decidiu mandar um dos seus agentes para acabar com a luta. Nesse caso, alguém que pudesse enfrentar os dois monstros. O Wolverine tinha uma missão muito clara: acabar com a ameaça, ou seja, matar o Hulk, tanto o Wendigo. E o Wolverine chegou sem perguntar, entrando na luta. E na edição seguinte, Wolverine e Hulk continuaram a luta, na qual foi a primeira história completa com a presença do ainda desconhecido Wolverine. E nesse tempo, as suas garras eram luvas, feitas de adamantio. E Len Wein logo resolveu aproveitar a sua criação para a reformação dos X-Men, transformando seu personagem em um herói. Número 2. Era para ser um adolescente. Na sua primeira aparição, onde o Wolverine enfrentou o Hulk, o Wolverine permaneceu mascarado durante toda a batalha, na qual a sua identidade era um mistério. O plano era ter um mutante com sentidos aguçados e instinto animal, mas o mais surpreendente é o fato de que o Wolverine deverá ser um adolescente. E sem dúvidas que isso terá mudado a dinâmica do personagem de forma incrível, nem falando da sua personalidade. De forma sortuda, depois de mais algumas alterações, terminamos com uma versão ainda mais velha, que os fãs tanto amam. Número 3. O Wolverine tem um filho. Na década de 1940, o Wolverine era casado com Itsu Akiro, que estava grávida de um filho seu. No entanto, o Soldado Invernal matou sua esposa em tentativa de atrair o Wolverine, sendo que o bebê que era esperado supostamente morreu junto com a mãe. Com o passar dos anos, Wolverine descobre que seu filho sobreviveu e se chama Daken. O rapaz acabou sendo criado e treinado por Cyber, um vilão que odeia o Wolverine. Entre os poderes do filho do Wolverine podemos citar o fator de cura, sentidos aguçados e 3 garras em cada braço, 2 do punho e outras no pulso. E com tudo isso, Daken odeia seu pai por ter supostamente matado a sua mãe. Passado um tempo, Daken descobre que o seu pai não teve nada a ver com a morte da mãe, mas com tudo isso, Daken continua a odiar seu pai. Número 4. Wolverine já esteve em várias equipes. Por trás dessa pose de cowboy solitário bate um coração amigável e carente. Pelo menos é o que a Marvel nos fez acreditar pela quantidade de aparições do personagem em suas incontáveis séries de quadrinhos. O Wolverine já esteve em 35 equipes, das diferentes variações dos X-Men, a X-Force por exemplo, Tropa Alpha, os Defensores, Clã Yashida, Departamento H, os Cavaleiros do Apocalipse, Quarteto Fantástico e Vingadores, etc. O Wolverine aparece em tantas equipes que até a Mulher Invisível já cogitou em contratá-lo como babá, já que ele sempre tem um tempo de se unir a uma nova equipe. Número 5. O Wolverine já foi um soldado. Depois de Wolverine ter fugido da sua vida antiga, Logan decide se alistar no exército canadense. Com sucesso, ele consegue virar um soldado excelente e foi convocado a lutar pelo seu país vizinho, os EUA, na Primeira Guerra Mundial. E por causa das suas experiências em táticas militares, foi convocado de novo para lutar na Segunda Guerra Mundial, onde o Wolverine conheceu e lutou ao lado do Capitão América, ajudando a derrotar a Alemanha nazi. Número 6. As garras do Wolverine já foram luvas. As garras do Wolverine primeiramente eram luvas. Fazer o Wolverine um adolescente não foi a coisa mais estranha que o criador Len Wein considerou. Ideias antigas de Wolverine ser um humanoide de carcajo
algo parecido com as ninjas tartarugas, que são incríveis nesse caso. E se isso não era estranho o suficiente, agora as icônicas garras de adamantio deverão ser luvas, tirando o melhor que o personagem tinha. Mas depois de algumas alterações, Len Wein decidiu deixar as garras como garras, não sendo luvas. Número 7. Wolverine é um poliglota. Não é estranho saber que o Wolverine sabe muitas línguas, devido ao tempo que ele viveu. Por ter nascido nos finais do século XIX, isso fez com que o Logan aprendesse vários tipos de culturas e línguas. Não está claro quantas línguas ao máximo ele sabe, mas porém as línguas que tiveram mais destaque nas HQs de filmes foram japonês, russo, espanhol e francês. Acho que deu tempo dele aprender um pouco de português. Além das línguas que o Wolverine aprendeu nas suas aventuras, ele aprendeu várias culturas e artes marciais místicas. Ele é perito em artes marciais, tem habilidades samurais em computação e táticas militares. Número 8. Wolverine no inferno. Chegou um tempo que os escritores da Marvel ficaram sem ideias do que fazer com o personagem, senão que surge a ideia de mandar o Wolverine para o inferno. E nessa edição foi ilustrado o Wolverine matando demônios e também foi útil para reaproveitar um bocado dos seus antigos inimigos, já mortos. E no tempo que o Wolverine foi mandado para o inferno, um demônio usava seu corpo para causar destruição na Terra. Número 9. Wolverine matou os X-Men. Wolverine matou os X-Men no arco da história de Old Man Logan. Todos os vilões restantes do mundo decidiram se unir para tomar o mundo. Daí que um grupo de vilões ataca a mansão de Xavier Charles. E o Wolverine luta contra eles e acaba matando-os de forma brutal. E de forma chocante revelou-se que tudo era uma ilusão criada por Mysterio. E aqueles que o Wolverine matou eram na verdade os X-Men. Isso destruiu por completo Logan ao ponto de tentar suicídio ao se jogar em uma estação ferroviária. E com sucesso, Logan apenas consegue matar o grande herói que existia em si. Número 10. O retorno do Wolverine. Depois de 4 anos sem o Wolverine, a Marvel decidiu trazer o herói de volta à vida, no arco O Retorno do Wolverine. A trilogia começa com a morte do Wolverine e depois vem a caçada ao Wolverine e depois resultará no retorno do Wolverine, onde o Wolverine voltará com um novo poder e ele poderá controlar a temperatura das garras de adamantio. Elas poderão ficar quentes a temperaturas altas, ao ponto de ficarem incandescentes. Esse foi o vídeo sobre o Wolverine. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aí, qual foi o fato que você achou mais surpreendente, se subscreva, ative o sino e ajuda o canal a crescer. Ajuda o canal a crescer. Se você quiser mais fotos interessantes de outros personagens, deixa no comentário o nome do personagem que eu faço. Até mais. Fui!